Queridos, nesta noite Deus colocou no meu coração algo muito especial e com certeza não só vai falar ao meu coração, mas eu creio que vai falar também ao seu coração. Quantos creem que Deus nesta noite tem uma palavra especial para você? Amém. Glória a Deus. Então diga assim: louvado, e exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês um tema que eu acredito que ele vai trazer muitas respostas ao seu coração, assim como o meu coração. E eu gostaria que você abrisse primeiramente a sua Bíblia em Gênesis. Na medida que você encontrar, eu gostaria que você ficasse em pé, em reverência à palavra de Deus. Gênesis fica bem pertinho do Apocalipse. Você sabia disso? Basta apenas você pegar a sua Bíblia assim, ó, virá-la e com certeza você vai ouvir Apocalipse com Gênesis. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, então vamos esperar. E o tema que Deus colocou no nosso coração nesta noite, eu vou pedir para depois o rapaz, o irmão ali liberar o tema. Nem antes, nem depois, no tempo de Deus. Amém? Baseado nesta passagem de Gênesis. Mas antes de lermos Gênesis, eu fiz isso de propósito para provocar em vocês a habilidade, a familiaridade com as Escrituras Sagradas. Agora vem o desafio. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Deixa aí marcado, gente, que tem voltado para lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos dizer todos juntos? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. E Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, precisa abrir não, eu só leio para ganhar tempo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos e coloque para o seu coração diante do altar de Deus. Não permitas que nada, absolutamente nada nesta noite, nenhum ruído, nenhuma preocupação, tire a sua atenção, o seu olhar da palavra de Deus nesta noite. E que Deus possa lhe trazer conforto, consolo e resposta do alto para mim e para você nesta noite. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus de toda glória, Deus de todo poder, que se manifesta no meio do teu povo, a trazer a revelação do alto, assim como da tua palavra, para nos alimentar, nos direcionar e nos levantar, assim como trazer respostas ao coração ansioso, ao coração inquieto, ao coração em busca de respostas, e no poder que há no nome de Jesus. Nós carecemos de ouvir a tua voz nesta noite. Nós nos colocamos, Senhor, tão somente dependentes do Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, os nossos pecados. Não impute sobre nós nenhum pecado, Deus, que venha nos afastar da tua comunhão, que venha nos afastar do teu olhar, que venha nos afastar, Senhor, de recebermos aquilo que tão somente o Senhor tem
que vive e reina para todos sempre. Amém. Pode sentar, queridos. Agora eu lhes recomendo que você vá para Gênesis capítulo 12. Nem antes e nem depois, no tempo de Deus. Nem antes e nem depois, no tempo de Deus. Segura aí, filho. Amados, o grande embate. Pastor, nem tem um relógio aqui para eu me basear aí? Não. O grande embate que nós vivenciamos a cada dia é entendermos fidelidade de Deus em detrimento do seu tempo e a maneira como Ele vai agir na minha e na sua vida. Eis aí o grande desafio para mim e para você. Tentarmos compreender o relógio de Deus em face do meu e do seu. Se pelo menos o apóstolo Paulo diz assim, fiel, é porque não há ninguém nesse universo que seja fiel a tal ponto de ser comparado com a fidelidade de Deus. Porque só existe um que é fiel. É este que o apóstolo Paulo aqui descreve. Fidelidade esta que se encontra nos céus assim como na terra. E Paulo vai enfatizar a fidelidade de Deus para que nem eu nem você venhamos duvidar da capacidade de que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida aquilo que Ele lhe prometeu. É que o apóstolo Paulo vem e ratifica quando ele diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E ele disse que haveria de fazer na minha e na sua vida, porque Ele é fiel. No entanto, a fidelidade de Deus nos leva a uma reflexão até de algumas quebras de paradigmas, que é pelo fato de entendermos, como descreve aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, quando diz assim: mas tudo tem o seu tempo determinado. É aquele ditado nordestino, né? Não se aveste. Eu não sei como é lá no Rio de Janeiro, mas aqui no Nordeste, não se aveste. Não tenha pressa. Porque embora seu coração esteja em turbulências e desejoso de alcançar aquilo que Deus lhe prometeu, no entanto, para Ele, tudo isso é muito determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A verdade, queridos, é que nós vivemos num mundo ativista. Nós vivemos no século XXI, o século da pressa. E nós não sabemos mais esperar em Deus. Queremos tudo para hoje e não mais para amanhã. E aí o nosso coração começa a questionar a fidelidade de Deus, porque Deus não fez ou não está fazendo. Como se nós tivéssemos essa capacidade de colocarmos Deus no canto da parede e dizer a Ele como Ele tem que fazer na minha e na sua vida. E aí vai surgindo os questionamentos, como fez Abacuque, como fez o próprio salmista, quando começou a questionar a Deus: até quando, Senhor? Até quando haverá de ficar em silêncio? O certo, queridos, é que muitas vezes me recordo, na década de 90, quando nós queríamos realizar um trabalho científico, nós nos debruçávamos em cima dos livros das bibliotecas da cidade do Recife, das universidades, assim como do seminário, na tentativa de redigirmos um artigo, porque era muito carente a internet naquela época, assim como o computador. Hoje, em questão de segundos, você faz um artigo científico, você faz uma dissertação, você faz uma tese em questão de segundos, porque a tecnologia vem se desenvolvendo a cada dia para tentar trazer respostas ao coração inquieto do século XXI.
embates que ele fica vivenciando a cada dia. E aí, com certeza, quem já não se perguntou, a ponto de dizer assim: Pastor Roberto, onde está Deus? Que não consegue contemplar minhas lágrimas, as minhas dores, os meus sofrimentos. Se o Senhor soubesse o que eu estou vivenciando, o que eu estou passando, talvez o Senhor não estivesse dizendo o que está dizendo. Porque nós são dias, para outros já são meses, e outros anos, quem sabe, mergulhados em lágrimas, em dores, em sofrimentos, e se perguntando: até quando, Pastor Roberto, eu tenho que ser fiel ainda para com Deus? Para que Ele assim se manifeste diante de mim e traga uma resposta coerente, uma resposta salvadora em face dos problemas que eu estou vivenciando. Quem já não se perguntou? Quem? Pastor Leonardo, por que é tão difícil eu alcançar a minha vitória? Pastor Leonardo, por que é tão difícil conviver com essa situação? Até quando, Pastor Leonardo, eu vou conviver com isso? Quem aqui já não fez esse questionamento diante do seu pastor? E o fato, queridos, é que eu preciso dizer a você que o tempo é uma maneira de Deus aperfeiçoar. Para você é simplesmente tempo, mas para Deus muitas vezes é tratamento. É algo que Deus quer tratar na minha e na sua vida antes dele se manifestar diante de mim e de você. E quando se fala em tratamento, é quem sabe seu milagre, a sua colheita, a sua bênção, a sua vitória, a sua resposta ainda não chegou, em detrimento ao que Deus tem para fazer e tratar da sua e da minha vida ainda nesta noite. Aleluia! E às vezes é um processo pedagógico. Deus ainda não respondeu, porque Ele quer tratar algumas coisas na minha e na sua vida. E isso gera realmente a questão do tratamento. Por isso, queridos, é que muitas vezes o povo de Deus também tem procurado de forma incessante por respostas às suas inquietações. Mas nenhum de nós devemos nos esquecer que Ele, Deus, é fiel e continuará sendo fiel. Amém. Independente da situação que eu e você nos encontramos, no tempo de Deus, porque em primeiro lugar, Ele não tem pressa em agir nem na minha e nem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A prova disso, queridos, é que o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, diz o texto, verso 1: ora, disse o Senhor a Abraão. Quem foi que disse? Quem disse? Então isso aqui é pedagogia de Deus, para mim e para você. São ensinamentos que Deus está nos dando para nos revelar a maneira como Ele trabalha na minha e na sua vida. Que não importa se o mundo de hoje é um mundo ativista, da correria, da pressa. Deus quer dizer para mim e para você nessa noite que Ele não se julga, nem se deixa julgado pelas concepções humanas, assim como Ele não se submete a esta pressa do século XXI. Nada vai lhe impulsionar a Ele agir simplesmente porque o mundo está realmente de cabeça para baixo no que diz respeito às tentativas de trazer respostas a um coração inquieto do século XXI. Ele vai dizer assim: eu sou Deus e continuo sendo Deus, e a maneira e a hora como eu tenho que agir tão somente cabe a mim em dizer o tempo certo. Louvado seja o seu nome. Ora, diz o Senhor a Abraão:
Abrão, porque o seu nome só vai ser mudado no capítulo 17 de Gênesis. Passa a ser Abraão, mas aqui ainda é Abrão. Diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu... Olha que coisa interessante nós aprendemos aqui. Deus poderia ter revelado esta promessa através de um anjo, de um profeta, de um sacerdote, mas ele veio pessoalmente e se dirigiu a este homem para trazer um recado, um projeto que ele haveria de realizar na vida deste homem. Isso significa dizer, queridos, que Deus pode usar um anjo, pode usar sonhos, pode usar um profeta, pode usar um sacerdote. Ele é Deus, ele pode usar o pastor, ele usa a sua palavra diariamente, mas há situações que ele mesmo se manifesta a mim e a você, quando ele quer tratar algo muito peculiar, para nos mostrar que ele ainda é Deus. E aqui, Deus não deu a este homem nenhum mapa, nenhum GPS, não colocou um data show e lhe mostrou as coisas futuras que iam acontecer, tão somente fazer aqui a expressão da advocacia, como disse bem o pastor Leonardo, requereu deste homem Abrão fidelidade. Sai da tua parentela, sai do teu ciclo familiar, porque eu tenho algo grandioso na tua vida. E pela fé este homem abraçou este projeto de Deus. E no verso todo assim: de ti farei uma grande nação. Se nós formos olhar territorialmente o espaço físico e geográfico de Israel, nós vamos perceber que Israel é um país muito pequeno, comparado aqui o estado de Sergipe. Então, territorialmente é pequeno. Mas o que é grande aqui é o El Shaddai, que cunha o seu nome nessa futura nação que haverá de se levantar e dizer a Abrão: Abrão, o que é grande sou eu que haverei de ser por esta nação. E você e eu, nós somos autenticados por este Deus que é grande. Muitas vezes nós é que nos diminuímos diante das circunstâncias e nos esquecemos que esse Deus que assim se revelou para Abrão e que disse que haveria de fazer essa nação uma nação grande, da mesma forma ele diz para mim e para você todos os dias. Você tem o meu Espírito que é grande, que é capaz de fazer você superar o insuperável, porque ainda está cabisbaixo, chorando, gemendo, como se eu não existisse. Eu sou o El Shaddai. E aí diz assim: te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu. Ah, pastor Leonardo, data máxima veio, viu? Todo respeito do mundo a todos vocês. Sabe por que muitas vezes aquela promessa lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, no segundo, na minha e na sua vida? Porque muitas vezes nós não somos esta bênção que Deus requereu deste homem Abrão. Quando diz assim: ser tu uma bênção, significava dizer que as consequências pelos quais Abrão haveria de vivenciar, assim como também as bênçãos que ele iria alcançar, dependia desse pré-requisito chamado ser tu uma bênção. O grande problema, queridos, é que muitas vezes nós não somos essa bênção que tanto Deus espera de nós. Não somos uma bênção muitas vezes no casamento, dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso esposo, com os nossos filhos. Muitas vezes nós não somos uma bênção na universidade, nos nossos negócios, em nossas empresas, e queremos que Deus nos abençoe. Como? É impossível. Eu haverei de fazer
que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas. Agora presta atenção aqui no verso 4. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus segura aquele relógio ali e assim como o sol parou, para esse relógio aí, para nos permitir, por favor. Olha, queridos, Deus tem um projeto grandioso para quem? Para Abraão, né? Que ainda vai ser Abraão lá na frente, Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção no que vai ocorrer aqui no verso 4. Para que você entenda que Deus não mudou. Quem mudou foi eu e você. Olha que coisa interessante que acontece aqui no verso 4. Presta bem atenção, vou repetir de novo. O projeto que Deus tinha era para quem? Abraão. Agora veja o verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara, como lhe ensinara o Senhor. E Ló, olha aqui. E Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos? Quando saiu de Arã, e levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe haviam adquirido, e as pessoas que eles acrescentavam em Arã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Deus não tinha projetos com Ló. O projeto de Deus era com Abraão. Deus tem projetos na sua vida. Mas enquanto você e eu, nós permitirmos que o Ló esteja na nossa bagagem, Deus não vai agir na minha e na sua vida. O que nos impede muitas vezes de alcançarmos aquilo que tanto almejamos é porque em determinados momentos nós persistimos em colocar Ló na nossa bagagem. Às vezes é o Ló do pecado, é o Ló do adultério, é o Ló da amante, do amante, é o Ló das falcatruas. E Deus nem aprova e nem muito menos comunga com situações das quais eu falei e tantas outras que existem. E Abraão persistiu em colocar Ló na sua bagagem. E Deus disse: eu não haverei de falar contigo e de revelar o que eu preciso revelar enquanto Ló estiver na tua bagagem. Aí, pastor Roberto, de onde foi que você tirou essa ideia? Capítulo 13, verso 14. Disse, quem disse de novo? Senhor. A Abraão, depois que Ló se separou dele. Dele quem? Abraão. Quando Abraão percebeu que Deus ficou em silêncio por algum período, a história não diz se foram meses ou anos, o fato é que Deus ficou na dele. E quando Abraão entendeu que o projeto não havia possibilidade de continuar e ser realizado enquanto Ló estivesse na sua bagagem, foi que ele fez o seguinte: abriu mão de algo que não tinha aprovação de Deus naquele momento. Abra a mão nesta noite, no nome de Jesus, daquilo que Deus não aprova na sua vida, para que Ele retome o diálogo, a comunhão, e acima de tudo, chegue até a sua casa, a sua vida, quem sabe a sua empresa, os seus negócios, o seu ministério, aquilo que Ele lhe prometeu. Louvado seja o nome de Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ainda no capítulo 12, do verso 14, como diz assim: tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Sabe o que eu aprendo aqui? É que este homem, por
poderia ter assim: Deus, como é seu nome, filho? Eugênio. Tem quantos anos? 20. Deus, 75 anos, eu já fiz, já requeri a minha aposentadoria. Recentemente saiu minha aposentadoria. Eu estou cansado, 75 anos. Será que o senhor está abrindo a cabeça de chamar um homem já velho, cansado, para um projeto da magnitude que é este? Não, Senhor, chame Eugênio. Olha que menino novo. Vem cá, Eugênio, por favor, suba aqui. Vem cá. Rapidinho, rapidinho. Vem cá. Olha, Deus, olha que menino forte, 20 anos de idade. Ainda está na flor do crescimento, desenvolvimento intelectual, da força. Agora, o senhor vem me chamar com 75 anos de idade. O senhor está de brincadeira. Chame Eugênio. Não vai aceitar, Eugênio. Agora, pense você. Se não seria uma indagação da minha e da sua parte, 75 anos. Isso é para Deus dizer para você nesta noite. Que enquanto você estiver vivo, Deus tem planos e projetos na sua vida. Não importa qual seja a sua idade. Eu estou aqui porque Deus, pela sua infinita misericórdia, me concedeu a oportunidade. Eu fui para uma UTI com meningite, fui dado como morto no 3º dia, mas para a glória de Deus eu estou aqui, porque Ele ainda tem grandes coisas a realizar através da minha vida. Louvado seja o Senhor. Assim também na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não importa a idade que você tenha. Deus chamou um homem com 75 anos de idade. E muitas vezes nós ficamos colocando desculpas carrapadas diante dele, por achar que já estamos aposentados, ou com 80 anos, 90 anos, não importa qual seja a sua idade. E muito mais ainda para você, viu, meu amado? Novo, aí florescendo nesse desejo aí de prosseguir. Agora, disse o Senhor a Abrão, capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele. Deus disse assim para ele, para Abrão: já que você deixou esta bagagem, que eu não aprovava, que era o seu sobrinho Ló, então agora, Abrão, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Deus está me dizendo nesta noite que se pela fé você também já abandonou o seu Ló aí, Ele diz assim: pela fé, ergue os teus olhos nesta noite e olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste e contempla aquilo que eu haverei de fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus continua, versículo 15: porque toda esta terra que vês, Abrão, eu darei a ti a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, e Deus diz nessa noite: levanta-te pela fé, ergue os teus olhos pela fé, e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a ti. Louvado seja o nome de Jesus. Agora olha o verso 15. Capítulo 15 agora, capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão uma visão e disse: sabe, queridos, há aqueles momentos na nossa vida que estamos com o nosso coração abatido, desesperançoso, porque muitas vezes Deus ainda não trouxe aquilo que tanto nós almejávamos ou almejamos. Às vezes uma resposta é uma luta que enfrentamos, às vezes com enfermidade, com um problema financeiro, um problema conjugal, um problema relacional, um problema com o filho, e parece que Deus vai demorando tanto. Isso vai enfraquecendo a nossa fé, vai roubando as nossas forças, roubando a nossa esperança. E antes que o diabo venha e coloque alguma coisa na minha cabeça, na sua, no meu coração, no seu coração, Deus se antecipa. Ele se antecipa como se antecipou na vida deste homem Abraão.
que talvez diz assim: deixa de ser bobo, homem. Até quando haverá de manifestar tua fidelidade para com Deus, se Ele te prometeu algo e não cumpriu? Aí o que eu acho lindo é o que diz aqui no capítulo 15: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E respondeu Abrão, em sua indagação, de Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, a tua palavra que fizeste para comigo e me prometeste lá atrás ainda não se cumpriu. Ó Deus, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Verso 4: a isto, olha que coisa interessante, respondeu logo o Senhor. Deus é antecipa, queridos, porque Ele sabe a nossa natureza humana, Ele conhece nossas fragilidades, Ele conhece os nossos limites, e Ele conhecia os limites de Abrão, a ponto do texto assim: e logo se apressou Deus em acudi-lo, em ajudá-lo, em me fortalecê-lo. E é assim que Deus nos faz quando nós estamos fragilizados. Precisamos crer que Deus está muito próximo, assim que você está próximo e ao lado do seu irmão. Oh, aleluias! E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: olha, Abrão, para os céus e quantas estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E Abrão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Agora, vá para o capítulo 17. Olha o processo pedagógico para você entender o tempo de Deus. Nem antes, nem depois. No tempo de Deus. Capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 90, os matemáticos em Platão, ele foi chamado por 75. Ele agora está com 99 anos. Quantos anos se passaram e ainda a promessa não havia se cumprido? 20? Diga bem alto para Deus ouvir. 24. Aí Deus te pergunta: por que você está se esperneando, dando cambalhotas, feito um menino amuado quando chega lá na praça de alimentação, ou diante de uma loja querendo um brinquedo, porque quer? Se você simplesmente está passando, quem sabe, alguns problemas de alguns meses, ou quem sabe até alguns anos. Este homem estava sofrendo em detrimento de uma resposta que ainda não havia chegado, que já havia se passado 24 anos. Você sabe o que é 24 anos? Sem ter uma TV, sem ter internet, sem ter um WhatsApp, sem ter Facebook, sem ter nada para trazer entretenimento a este homem, assim como uma resposta que pudesse lhe gerar conforto, consolo e esperança. Nada disso tinha. E a Bíblia diz que Deus, quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu no Senhor e lhe disse: isso aqui é para mim e para você, viu? Isso aqui não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum anjo, não foi nenhum profeta, foi o próprio Deus. E se você vê que essa palavra é viva e eficaz, que é a palavra de Deus, então receba essa palavra de Deus, uma palavra de instrução, de orientação, para que você permaneça
fiel diante dele. Olha o que aqui Deus diz. E apareceu o Senhor, capítulo 17, versículo 1. Eu sou Deus. Eu sou Deus todo. Eu sou El Shaddai. Abraão, eu não mudei não. O tempo passou. Circunstâncias vieram. Mas eu não deixei de ser Deus. Eu ainda sou o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se passaram 24 anos, e daí? Se 1000 anos para mim como um dia, e um dia como 1000 anos. E aquele que ainda vem, o que me deixa assim, sabe, fragilizado diante de Deus. O que ele diz a esse homem? Eu sou o Todo-Poderoso. Anda. Está difícil. Está difícil continuar, está difícil persistir. Deus assim, ainda assim, ande na minha presença. Amém, Jesus. Aleluia. Aí o que mais? Ele diz assim, mas isso não basta, Abraão. Anda na minha presença e seja perfeito no seu andar, no seu falar, no seu agir. Seja perfeito. Não basta apenas estar na minha presença. Eu quero que você esteja na minha presença, mas também que você seja perfeito. Ah, queridos, essa teologia, com todo respeito, viu, pastor Leonardo, da prosperidade, isso foi um veneno do inferno, e foi lançado e semeado no coração da igreja, para tentar trazer respostas fáceis e pré-fabricadas, na tentativa de simplesmente massagear o ego, o coração das pessoas, mas se esqueceram que Deus ainda é Deus. Ele não mudou, ele é Deus. É no tempo dele. Então somente no tempo dele que haverá de cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz ainda o capítulo 17, versículo 17. Vamos ler o 15 para você entender. Capítulo 17, 15. Disse também Deus, agora Abraão, pai de uma grande multidão. E Sarai, tua mulher já não me chamará mais Sarai. Sara, tua mulher não me chamará mais. Não, perdão. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher já não será não me chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu. Se riu por quê? Já havia passado 24 anos. Ele aqui já estava com 99 anos. E disse consigo: há um homem, Deus, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará a luz Sara com seus 90 anos. E disse Deus a Abraão: tomara que viva Ismael diante de ti. E aí, o verso, capítulo de número 18. Sabe por que Abraão falou isso, queridos? Ele já estando nessa idade, embora não tivesse o texto em mãos, mas é como se, pelo ato profético, ele pudesse ter tido conhecimento que diz o Salmo 90, verso 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ele sabia que estava cansado, que olhando através da concepção humana seria impossível ele ainda gerar um filho. E aí vamos rapidinho para a gente ir concluindo. No capítulo 18, verso 15. Dezoito, 10, para você entender. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho.
Sara o escutava à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei eu ainda prazer? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pois daqui a um ano, Abraão, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Louvado seja o seu nome. Glória seja dada ao Senhor. Olha o capítulo de número 21. Como o pastor disse que essa igreja é uma igreja biblicista, eu queria enfatizar também o que a Bíblia nos diz, pastor, para não fugirmos exatamente do viés doutrinário desta igreja, que é pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele mesmo veio a este homem para lhe comunicar o que ele prometeu e o que ele haveria de fazer. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, mas no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Louvado seja o seu nome. Verso 5: tinha Abraão 100 anos. Quantos anos se passaram? Agora 25 anos para se cumprir a promessa. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus, e essa é a promessa para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Glória a Deus. Deus me deu motivo de riso, de alegria, de gozo, de esperança, de satisfação, porque Ele é fiel, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A carta, queridos, aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 8 a 11, esta carta resgata a memória dessa história de Abraão e Sara, quando nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Verso 10 do capítulo 11 de Hebreus: porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 11: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel. Aleluia. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Na década de 90, uma história verídica que aconteceu na cidade do Paraná. Eu residi em São Paulo nesse período, quando tomei conhecimento dessa história. Uma mulher tinha ficado viúva recentemente, passando por uma luta muito difícil. Quando em dado momento ela se levantou pela manhã, foi na despensa, não tinha nem um biscoito, nem uma lata de leite para dar ali para os seus filhos de manhã. E cada um que foi se levantando dos 3 filhos, foi lhe abordando e dizendo: mamãe, cadê meu café, meu mingau? E ela, desesperada, sem saber o que fazer, foi para o quarto e começou a orar. Em lágrimas diante do Senhor, ela escuta uma voz que diz assim: minha serva era a voz
do Espírito Santo de Deus. Você crê que o Espírito Santo de Deus ainda fala? Eu também creio. Porque no dia que ele deixar de falar, eu tenho que deixar de pregar. Disse: minha serva, levanta-te. Naquela época, vou dizer isso porque hoje é comum, naquela época só tinha mais no sul do país, que era uma rede de supermercado, rede Carrefour. Nem sou vendedor, eu sou pastor e sou advogado, não tenho nada a ver com vendedor, nem muito menos com essa empresa. Mas naquela época só existia, no sul hoje existe todo o país, que é uma empresa de origem francesa. E o Espírito disse: minha serva, se dirige àquele supermercado, rede Carrefour. Ela pôs a carteira onde ela foi. Quando ela chegou lá, ela ficou perambulando de um lado para outro, na tentativa de alguém acordar. E lhe ofereceu um cheque, quem sabe entregar o cartão de crédito, para que ela pudesse fazer suas compras. E naquele momento nem aparecia o pastor Leonardo, nem aparecia o jovem Eugênio, nem Gilmar com um talão de cheque lá, em branco, para fazer as suas compras. Foi quando o Espírito Santo de Deus perguntou assim: minha filha, o que você está fazendo? Ah, Senhor, estou esperando que alguém se apresente e possa me ajudar. Não, entre no supermercado e comece a fazer suas compras. E assim ela entrou, começou a colocar os produtos no seu carrinho, e ela olhava de um lado para o outro, esperando que o pastor Leonardo aparecesse por lá, que o Eugênio aparecesse, e os abençoados não apareciam, e ela ficava aperreada. Aí foi quando o Espírito Santo de Deus o abordou novamente assim: minha filha, tudo que você precisa está aí. Não, Senhor, eu precisaria de algumas coisas a mais. Então, minha filha, pegue quantos carrinhos você precisar. Porque o Deus a que servimos é um Deus grande, aquele Deus que disse que faria grandes coisas na vida de Abraão. É o mesmo Deus que fala para mim e para você nessa noite. E diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Disse assim para Josué: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Aleluia. E aquela mulher disse: Senhor, eu precisaria de mais algumas coisas. Pegue os carrinhos que você quiser. E ela pegou outros carrinhos, foi enchendo de produtos. E quando ela encheu, ela ficou ali perambulando. E os filhos ao lado sabiam que mamãe não tinha nem um centavo. E achava que mamãe tinha bebido aquele refrigerante saci, porque na cabeça dela que estava bebendo, né? Vendo aqueles carrinhos todos cheios. Foi quando o Espírito Santo disse assim: minha filha, se dirige ao caixa do número 14. Aí ela disse assim: mas Senhor, o caixa do número 12 está vazio. O caixa do número 13 só tem um único cliente. E o Espírito Santo disse assim: minha filha, então somente me obedeça. Caixa do número 14. Era uma fila parecida do INSS. E ela entrou naquela fila, e aí foi se aproximando da vez dela, e ela foi chegar aquele momento da adrenalina, né? O coração começou a acelerar, porque ninguém aparecia para ajudar naquele momento. E aí o que foi que aconteceu? Chegou a vez dela. Ela registrou, começou a registrar seus produtos, registrou o primeiro carrinho. Aí as lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. E o rosto já tudo encharcado. A menina do caixa me perguntou: minha senhora, você está passando bem? Quer um copo de água? Não. E foi registrando o primeiro carrinho, o segundo, o terceiro, quando chegou no quarto carrinho. Aí a primeira não aguentou mais ainda. E ela começou: mas Senhor, por quê, Senhor, por quê? Porque tu permitiste, Senhor, que eu saísse da minha casa com meus filhos para passar vergonha nesse supermercado, Senhor. Por quê, Senhor? Oh, Senhor, eu sempre fui fiel para contigo. Esses produtos serão estornados, Senhor, serão devolvidos, e eu vou passar pelo vexame, pela vergonha, Senhor. E quando ela resiste, queridos, o último produto, o sistema de alto-falante daquele supermercado, ele ensina e diz: por motivo do aniversário rei de Carrefour, o cliente que estiver passando agora pelo caixa do número 14 levará todos os seus produtos gratuitamente, porque Deus, Ele ainda é fiel, louvado e exaltado, seja o seu nome para todos sempre. Aleluias! A prova disso, queridos, é que o profeta Isaías, no capítulo
impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. E o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, aí no capítulo 64, versículo 4, assim: porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A nossa irmã Damares, quando ela fez essa composição dizendo: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege e defende com suas fortes mãos. Você é o escolhido. Aleluia. A sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê falar, ele é mesmo o escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam por que você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre ele e a plateia, e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. É verdade. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Dê glória ao Senhor pela sua vitória, pelo seu amor. Louvado seja o seu nome. E para encerrar, queridos, eu gostaria que você ficasse em pé e que você fechasse seus olhos agora e começasse a olhar para você. E se há alguma coisa que tem, sabe, tentado lhe roubar a sua força, a sua esperança, a sua alegria, a sua confiança em Deus, não permitas nesta noite, em nome de Jesus, que o diabo interfira naquilo que Deus colocou no seu coração. Em primeiro lugar, a fé em Jesus Cristo, a fé na sua palavra, a fé nas suas promessas. Porque o que realmente importa, queridos, não é como você começa algo, muito embora seja importante saber começar. Contudo, o que importa é como você termina. Lembre-se disso, pois o salmista, no Salmo 40, verso 1, assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você tem algo a colocar diante de Deus, erga agora a sua mão para os céus. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei onde é a sua dor. Eu não sei quais são as suas lágrimas, as suas perdas, os seus sofrimentos. Eu não sei o que você está passando na sua vida conjugal, no seu casamento, na sua casa, nos seus relacionamentos com os seus filhos, com sua família, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, no seu ministério. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o Deus a quem servimos, Ele é fiel. Ele é poderoso para mudar essa história, essa situação.
acerca das tuas promessas, mas o Senhor requer de mim, assim como da tua igreja, Senhor, fidelidade também no seu falar, no seu agir, nos seus compromissos para contigo, com tua igreja e com o teu reino. Ó Pai, essas mãos que estão estendidas, ergue as tuas mãos, Senhor. Como diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 1: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa socorrer, e nem surdos os ouvidos para que não possa nos ouvir. Ó Senhor, nos escuta nesta hora o clamor, a dor, o sofrimento, as lágrimas. Ó Deus, nessa espera que está tão demorada, mas ó Deus, em nome de Jesus, traz a solução, traz a resposta, traz o alento, traz o conforto, traz a restauração, ó Deus, para a glória do seu nome. E eu te peço, ó Deus, estenda tuas mãos e abençoa, Deus, o pastor Leonardo, o seu ministério, a sua casa, ó Deus, os seus líderes, as suas ovelhas, o crescimento desta igreja, e aonde, Deus, precisar da tua mão, que tu estendas as tuas mãos agora, Senhor, para nos abençoar. Assim seja com a minha vida, meu ministério, com a minha casa, minha esposa, meu filho, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite tão especial. É assim que nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós agradecemos que a luz apagada ainda. Eu queria aproveitar a oportunidade, porque essa palavra